o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Tal qual estou em ti, Senhor, pois o teu sangue remidou, verteste pelo pecador, ó Salvador, eu vou a ti.
Vem, Senhor, me receber. Vem ante Deus tão vazio, para encher-me com poder. Vem ante Deus quebrantado, suplicar o teu perdão. Vem ante Deus, atende o meu clamor, tal qual estou. Vem ante Deus tão ferido, vem, Senhor, me receber. Vem ante Deus tão vazio, para encher-me com poder. Vem ante Deus quebrantado, suplicar o teu perdão. Vem ante Deus, atende o meu clamor, tal qual estou. Eis-me aqui, tal qual estou. Deus Pai, somos gratos porque vamos ouvir a Tua palavra, vamos nos alimentar dela, Senhor, alimentar o nosso espírito, alimentar a nossa vida com alimento vivo e não perecível. Obrigado, Senhor, por este momento tão especial da nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, na obediência aos Teus ensinamentos. Ajuda-nos, Senhor, a passar esse momento de turbulência que estamos vivendo em toda a terra. Ajuda-nos, Senhor, a viver na Tua presença, honrando e bendizendo o Teu santo nome. Tem misericórdia, Senhor, das pessoas enfermas, das pessoas acometidas por este vírus, das pessoas acometidas de outras enfermidades. Ajuda, Senhor, a humanidade que sofre, que tem medo, que está em pânico, onde as coisas mudaram o seu trajeto, Senhor. Todas as atividades estão abaladas por conta deste vírus, Senhor. Te pedimos, Senhor, pela medicina, que ela seja orientada por Ti para descobrir, Senhor, uma vacina, um tratamento eficiente que venha abrandar a fúria deste vírus, Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, cuida da nossa família, da nossa igreja, cuida da nossa vida, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a revelar o Teu Filho Jesus, assim como Ele é para nós, para todas as pessoas. Ajuda-nos, Senhor, a viver a Tua palavra, hoje e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, boa noite. Nós nos alegramos de poder mais uma vez compartilhar da palavra de Deus com todos, e nós gostaríamos de ler inicialmente alguns versículos para a nossa meditação hoje. O capítulo 4 da carta de Tiago começa dizendo assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus.
Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós agradecemos ao Senhor pelo dia que nós recebemos para viver na Tua presença. Nós louvamos o Teu nome por todo o sustento que com este dia o Senhor nos tem concedido e pelo modo como o Senhor tem dirigido a nossa vida sabiamente, permitindo que nós experimentemos a Tua vontade, experimentemos a segurança de estar dentro da Tua vontade perfeita. Nós rogamos ao Senhor que nos abençoe nesta noite, para que ao meditarmos na Tua palavra, ela confronte o nosso modo de viver e nos desafie a viver de modo agradável ao Senhor. Esta é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, há alguma série de perguntas. Tiago é mestre em fazer perguntas, né? O método dele preferencial é fazer uma pergunta às vezes difícil de responder, e depois ele mesmo vai responder, enquanto certamente ele pensa, imagina que os seus interlocutores e os seus ouvintes, ou as pessoas a quem ele escreveu, também estão pensando na resposta a essa pergunta. Mas há uma preocupação fundamental na cabeça de Tiago, que é a seguinte: por que existem orações que não são respondidas? Por que é que Deus não responde a todas as orações? Ou pelo menos não as responde do modo como queríamos que elas fossem respondidas? Ele então faz essa pergunta e ele vai certamente, no decorrer do texto, nós vamos ver, vai responder a essas questões. E essa questão fundamental. Essa preocupação fundamental dele é baseada no fato de que a verdadeira religião é a religião que permite que as nossas orações sejam respondidas, porque a verdadeira religião é uma relação viva com um Deus vivo. Muitas de nós ainda temos uma idolatria de Deus. É fácil explicar isso. Deus para nós funciona como apenas um ídolo. Nós não temos uma relação verdadeira com Ele. E se nós não temos uma relação pessoal com Deus, se nós não o conhecemos como pessoa, e se a nossa comunhão com Ele não é pessoa para pessoa, Ele se torna apenas um ídolo. Algo que a gente adora sem saber, cultua sem conhecer e também desconhece as suas ações. Jesus, quando conversou com a mulher samaritana, fez exatamente essa colocação, que não é nem em Jerusalém, nem em Samaria o lugar onde Deus deve ser adorado, mas a adoração verdadeira é em espírito e em verdade, dizendo dessa relação íntima, verdadeira, real, necessária para uma vida cristã. Muita gente critica outras denominações, outras religiões, mas muitas vezes nós temos a reza protestante, em que você repete uma série de palavras, mas verdadeiramente não está em comunhão com Deus. Tiago tem essa preocupação, e ele quer então estabelecer isso na vida daqueles irmãos da igreja primitiva, que estavam também voltando a práticas do judaísmo, repetindo orações que Jesus tinha condenado no Sermão do Monte. Não useis de vãs repetições, porque os gentis é que pensam que por muito falarem serão ouvidos. A verdadeira religião, portanto, é uma relação viva com um Deus vivo, é uma relação de pai e de filho. Eu sempre gosto de pensar nesta relação. Deus é nosso pai, nós somos filhos, e a relação é um diálogo entre pai e filho, no precioso e maravilhoso nome do Senhor Jesus Cristo, na intercessão, na mediação de Jesus Cristo. Mas as orações não são atendidas, e Tiago dá algumas razões aqui. A primeira razão é que falta sabedoria na oração. Tiago está ensinando que o primeiro aspecto que torna uma oração não respondida é a falta de sabedoria. Então, essa sabedoria que não é buscada em Deus, porque Deus é a fonte de sabedoria, é uma relação,
uma oração, melhor dizendo, que não é buscada com fé, e é uma relação que não é demonstrada em mansidão de conduta. Então nós precisamos ser sábios. Deus deseja que nós tenhamos sabedoria. Essa sabedoria é dele, a fonte é ele. Nós precisamos buscá-la com fé, porque quando a buscamos, crendo que Deus nos dá, ele nos dá sabedoria e não lança em rosto. E ela demonstra mansidão. A pessoa sábia é uma pessoa que é mansa, que é humilde, que sabe se comportar, que não defende os seus próprios interesses, que não briga por qualquer outra coisa e que está sempre disposta a abrir mão para glorificar o nome de Deus e não machucar, não prejudicar o relacionamento com o irmão. Então, o primeiro aspecto é este aspecto importante. Segundo aspecto que Tiago nos ensina aqui é que essa sabedoria é demonstrada não demonstrada, ou seja, se nossa motivação é errada, então nós não conseguimos orar como convém, porque a sabedoria que não é bem estabelecida, ela produz inveja, produz amargura, sentimento faccioso e vai criando divisões. Quando a pessoa não tem essa sabedoria, mesmo que ela se julgue sábia, ela vai produzir divisões, vai produzir dissensões no corpo de Cristo, vai ser demonstrada como uma atitude de inveja, como uma atitude de amargura, um sentimento faccioso. Isso está dentro do coração de quem não é sábio, e isso leva as pessoas a ter prazer até nessas circunstâncias. São pessoas que sempre estão discutindo, brigando, sempre estão defendendo seus próprios interesses, porque não tem motivação correta, porque não tem sabedoria de Deus. E então esse tipo de conhecimento é um tipo de conhecimento dependente da sabedoria humana, sabedoria terrena, animal, diabólica, da qual nós já falamos em outro estudo. Deus não responde às orações nessas circunstâncias. Então nós sabemos que as respostas às nossas orações estão condicionadas a esse tipo de circunstância. Mas Deus não responde às nossas orações também por causa da nossa carnalidade, por causa da sensualidade. O texto nos ensina que as orações que se fundamentam na satisfação dos nossos desejos humanos são orações que Deus não atende. Por quê? Porque elas buscam a satisfação da própria cobiça. Muitos crentes oram pedindo o que querem a Deus, mas não pedindo o que Deus quer para as suas vidas. A sabedoria nos ensina a orar pedindo a vontade de Deus, porque a satisfação da cobiça, da inveja, traz dissensões, traz lutas, traz guerras, traz divisão na igreja. E dentro da nossa própria mente, do nosso próprio coração, traz incertezas e incapacidade de satisfação da nossa vida espiritual. Deus, então, não responde a essas orações, porque Ele não objetiva a responder orações que não busquem a sua glória. Então, o terceiro fato que Tiago levanta aqui é: se a oração não for feita para a glória de Deus, Ele não vai responder essas orações. Deus jamais faz qualquer coisa que não seja para a sua glória. E o crente, se não estiver pensando nisso, se ele estiver buscando apenas satisfação dos seus desejos, satisfação da sua vontade, daquilo que ele entende às vezes que é a vontade de Deus, mas que muitas vezes não é, ele jamais terá suas orações respondidas. Nós precisamos de pensar nisso, porque não somos atendidos, porque Tiago diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Qual a razão do pedir mal? A razão do pedir mal aqui é que o centro somos nós mesmos, para gastar naquilo que vocês acham que é o bom, que é o melhor, gastar nos prazeres de vocês. Então o objetivo está errado. O objetivo aqui é obter prazer, mas a oração não é para a gente obter prazer,
É para a gente alcançar a graça de fazer a vontade de Deus. A oração, Deus nos dá como instrumento maravilhoso dele. A oração não é instrumento do crente, é instrumento de Deus, que ele nos concede para comunicarmos com ele e solicitarmos a realização da sua vontade em nossas vidas. É o exemplo máximo de Jesus, que quando estava no monte da crucificação, orou pedindo, antes estava quase sendo crucificado, estava no Monte das Oliveiras, orou pedindo a Deus que, se fosse possível ficar livre daquela hora, seria bom para ele, mas a vontade do Pai é que era o seu desejo. Contudo, faça-se a tua vontade, não a minha. Então, nós precisamos entender esse aspecto também. Tiago, então, está falando desse relacionamento cujo objetivo é errado, o desejo de satisfazer os próprios relacionamentos, os próprios desejos. E um relacionamento proibido. Tiago está falando aqui que o crente não pode amar o mundo, porque o crente é exclusividade de Deus. O coração do crente é um coração que precisa amar apenas e exclusivamente a Deus. Deus não admite divisão de sentimentos, não divide afeição. O crente precisa encontrar-se constantemente, plenamente dedicado a um relacionamento de exclusividade com Deus. Porque sem esse relacionamento de exclusividade, nós estaremos amando o mundo. E quando eu amo o mundo, minhas orações não serão atendidas. É interessante que Tiago é duro, ele fala de infidelidade. Ele compara a relação com Deus como um casamento. Um casamento em que a mulher pode adulterar, né? Israel adulterava, e Deus, como marido da esposa infiel, reclamava sempre dessas relações de Israel com outros deuses. Nós também não estamos livres disso. No Novo Testamento, Deus continua com zelo, um cuidado inteiro, um cuidado íntimo de manter a nossa fixa atenção nele, porque somente com fixa atenção em Deus e nas suas coisas é que nós conseguimos executar a vontade perfeita de Deus. Portanto, o objetivo desse pedido de Deus para não nos prendermos a um outro relacionamento é um objetivo de nos levar a termos um único amor, integridade de relacionamento. Isso é fácil de entender, porque Davi foi um homem que teve pecados e teve problemas morais, mas foi chamado homem segundo o coração de Deus, porque mesmo quando havia pecado na vida de Davi, havia uma integridade no seu coração. O seu desejo era de andar exclusivamente na presença de Deus e para glorificar o nome de Deus. Deus deseja isso, que nosso coração não seja dividido com nenhum outro amor que não seja o amor a Ele. As orações, portanto, não são respondidas por essas circunstâncias, mas elas podem ser respondidas. E nós precisamos compreender isso, porque o primeiro aspecto que faz com que a nossa oração seja respondida é que ela vai ser respondida na medida em que compreendermos esse vínculo de fidelidade mútua. Deus deseja que, do modo como Ele é fiel a nós, nós também sejamos fiéis a Ele. Essa reciprocidade no relacionamento é que permite que nós possamos conhecer a vontade de Deus e buscar a vontade de Deus para a nossa vida. Sempre pensando que a inimizade contra o mundo é amizade com Deus, e o contrário também é verdadeiro. Deus busca um relacionamento em que nós tenhamos santidade e sejamos exclusivos dele, usados exclusivamente para a sua glória. Não há meio termo, não há como andar junto com Deus e andar com amizade com o mundo. E isso é uma das condições que são estabelecidas para que nossas orações sejam respondidas. Também precisamos compreender
que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A humildade torna-se, portanto, fundamental nesse relacionamento. E o zelo do Espírito Santo deve nos fazer compreender que Deus tem ciúmes. Não é um ciúme doentio, humano, pecaminoso, mas um desejo santo de nos ver sempre nos relacionando com Ele de maneira pura, de maneira que não permita que nós ofereçamos um espaço para entrar Satanás no meio aí. Quando Tiago fala chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós, sujeitai-vos a Deus e resistir o diabo e ele fugirá de vós, ele está dizendo que há uma possibilidade de estarmos sendo tentados, e se nós não estivermos nos relacionando perfeitamente com Deus, isso pode nos levar ao pecado. E ele finaliza então mostrando que a oração é sempre uma arma divina. Essa arma divina que nos leva ao arrependimento. Ele começa dizendo: chegai-vos a Deus e diz assim: afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Essas palavras refletem uma atitude de arrependimento genuíno, um arrependimento que sai do nosso coração, para que nós possamos reconhecer o pecado e nos voltarmos para Deus, que prontamente nos perdoa os pecados e nos abençoa. Você quer ter suas orações respondidas? Experimente fazer isso que o Tiago nos orienta aqui. E que Deus a abençoe.